O Brasil é um país onde o absurdo parece que não tem limite, né? É tudo muito surreal. Todos os dias a gente se surpreende com uma novidade que é tão ou mais ensandecida do que a do dia anterior. Agora, enquanto o Supremo Tribunal Federal avalia se Jair Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares e se deveria prendê-lo por isso, nos bastidores da política carioca estão debatendo se é uma boa ideia nomear o filho dele, Eduardo, como secretário de Estado lá no Rio de Janeiro. É isso aí. Eduardo Bolsonaro, que é alvo de investigações, não tem experiência na administração pública estadual e está com a reputação nacional em frangalhos, pode virar secretário no Rio de Janeiro, porque pode tudo aqui nesse país, né? Afinal de contas, se o pai está de tornozeleira, o filho pode ficar com colete. O governo Cláudio Castro ainda tenta se decidir entre a conveniência política e o ridículo, o escárnio absoluto. Alguns auxiliares defendem o nome do Eduardo como uma forma de blindagem política, como se um cargo público fosse escudo contra a justiça e não uma missão de serviço ao cidadão. Outros, um pouco mais lúcidos, alertam que o governo já tem problemas demais para enfrentar e não precisa de uma bomba relógio como Eduardo na sua equipe. Se o objetivo é agradar o clã Bolsonaro, talvez fosse mais eficaz criar a Secretaria do Enfrentamento a Teorias da Conspiração ou do Turismo em Washington. Mas o fato é que, enquanto a justiça avalia a conduta do pai, o Rio de Janeiro cogita premiar o filho com um cargo público. Essa é a nossa síntese perfeita. A política como estratégia de defesa pessoal, como se o poder não fosse um meio de transformar a realidade, mas sim de escapar dela. E ainda tem mais uma camada de cinismo nessa história, porque o mesmo grupo político que passou os últimos anos gritando contra o toma lá da cá, contra o aparelhamento do Estado, contra a velha política, agora trata um cargo público como se fosse um abrigo antinuclear para filho de ex-presidente em apuros. É o velho discurso da nova política sendo engolido pela tática de sempre, né? Uma família em defesa fechada, o Estado como proteção privada e uma opinião pública tratada como um café com leite. Mas vamos em frente, né, Macedo? Porque hoje é só quarta-feira. Mas olha, nessa questão aí, né, eu sempre digo que esquerda e direita são iguais, elas só se diferem na forma assim de encaminhar, de ver o mundo, mas elas nas atitudes são iguais. Esse grupo que agora está cogitando isso para salvar a pele do Eduardo Bolsonaro foi o mesmo grupo que aplaudiu a decisão do Supremo lá anos atrás, quando a Dilma tentou blindar o Lula, lembra? Sim, lembra que Lula foi nomeado ministro e aí o ato foi considerado nulo pelo Supremo e o Lula não pôde ser blindado, porque se ele fosse ministro ele não poderia ser preso, não poderia ser julgado em primeira instância, teria que passar todos os processos para o Supremo. E aí o Supremo não deixou. E essa turma toda que hoje está imaginando, né, essa saída para o Eduardo Bolsonaro aplaudiu. Então eles são iguaizinhos na forma de pensar. Para mim, o trouxa somos nós, os trouxas somos nós que ainda acreditamos que eles podem apresentar diferenças e trazer propostas com ideias que, enfim, possam melhorar a vida da gente. No fundo, o que eles querem só é livrar a pele deles, né? É isso aí, essa hipocrisia incomoda muito, né, Macedo? Porque para além dessa questão da indicação do cargo, que é exatamente a mesma situação daquele episódio com o presidente Lula e o Bessias, aquela ligação antológica, né? A gente também teve, durante muito tempo, o clã Bolsonaro criticando com bastante veemência o deputado Jean Willis, por exemplo, por ter ido para a Europa quando o pai dele ganhou a eleição, fazer aquele discurso de perseguição, e agora ele está lá em Washington fazendo o mesmo discurso, quer dizer, é tudo a mesma coisa, a gente fica aqui aplaudindo. É verdade. Tinha o caso do Jean Willis também, que foi muito criticado pelos Bolsonaro, dizendo que ele era medroso, que ele era fujão, que não tinha motivos para deixar o país. Pois o Eduardo Bolsonaro alega praticamente as mesmas coisas, ou alegou as mesmas coisas quando foi para os Estados Unidos, né, dizendo-se perseguido aqui no Brasil. Agora, esse cargo aí que eles querem, que cogitaram em Santa Catarina, cogitaram em São Paulo e agora parece que tomaria forma pelo Rio de Janeiro, é que ele sendo um secretário de Estado, ele pode continuar com o mandato na Câmara, porque se licenciaria do mandato na Câmara e assim salvaria o mandato, embora cumprindo essa função de, entre aspas, secretário nos Estados Unidos, que é um absurdo, né?
Não faz sentido. Agora, o curioso é que estão acabando os estados aliados, né, Macedo? É verdade. Eu não sei qual vai ser a próxima tentativa. Já foi Rio, São Paulo, Santa Catarina. Acho que o Eduardo não vai querer ser secretário em Roraima, onde o governador Denário ainda é aliado do pai dele. Mas de repente serve em qualquer estado. O importante é manter o mandato e continuar lá nos Estados Unidos traindo os interesses do Brasil. É isso que ele quer nesse momento. Por falar em interesses do Brasil, né? Você disse que o Brasil surpreende a gente com todos os dias. Ontem teve lá na Câmara uma coletiva, não permitiram que houvesse as reuniões de comissões, aquelas que queriam, enfim, aprovar moções de apoio ao Bolsonaro. Mas houve uma coletiva de aliados. E 2 deputados, o tal de Sargento Faur, do PSD do Paraná, e o delegado Caveira, do PL do Pará, seguraram uma bandeira do Donald Trump durante a entrevista coletiva. Ou seja, o homem está tomando medidas, né, com o fígado contra o Brasil, né, não está pensando, tomando medidas completamente absurdas, e tem gente que aplaude aqui, né? Realmente a gente vive num país que não tem explicação. Não tem jeito. E você disse que apenas quarta-feira. O que o resto da semana nos reserva? Tomara que chegue o sábado ou domingo, Gabriel. Um abraço. É isso. Um abraço, Macedo. Um abraço aos ouvintes.